Bom, como eu disse, o professor Zé Mário disse aí, né? Estamos com o tempo muito quente, muita queimada, muito poluente no ar. E sobre essa situação crítica, a gente vai conversar agora com o coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Ambiental de Rio Preto, o Major Adriano Alves Borges Azevedo. O Major está aqui no Zoom comigo. Tudo jóia, Major? Me ouve bem? André, boa tarde. Prazer estar falando contigo aí, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Estamos à disposição. Opa, muito obrigado por nos atender, Major. Bom, vamos tocar nesse assunto da queimada aí. Como é que a Polícia Ambiental tem agido na questão das queimadas, fiscalização, punição, prevenção? Fala pra gente, Major. Bom, primeiramente, Alexandre, eu gostaria de deixar registrado, né, que o policiamento ambiental ele é uma das unidades especializadas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos aqui na nossa região, com o 4º Batalhão de Polícia Ambiental, 189 municípios que compreendem a nossa região. Obviamente que nós vamos falar mais especificamente da nossa região aqui de São José do Rio Preto. Nós temos também a região lá de Ribeirão Preto, de Franca, de Fernandópolis, mas gostaria de trazer à tona esse assunto com relação às queimadas, especificamente aqui na nossa região. Bom, inicialmente, como muito bem colocou o professor Zé Mário aí, né, a gente acompanhou a fala, as condições do ar aqui na nossa região realmente estão precárias em relação à questão justamente das queimadas, né? Nós temos feito um acompanhamento dioturno de inúmeras ocorrências aí envolvendo queimadas. Não só aquela queimada nos ambientes urbanos, mas também as queimadas que ocorrem nos ambientes rurais. E o destaque maior é para a questão dos incêndios florestais também, né? A questão da queimada, ela envolve não só a queima, por exemplo, de pastagem, mas envolve também essa queima de pastagem, ela acaba se alastrando em grandes áreas e atinge grandes reservas florestais. Então, a preocupação do policiamento ambiental é dupla, né? No sentido de prevenir a questão dessas queimadas com relação à qualidade do ar. Nós temos aí, como já falou o professor, a questão da poluição atmosférica, né? Um trabalho que nós devemos fazer em relação à qualidade do ar, mas também a questão da perda da vegetação nativa, Alexandre. Nós temos aí grandes áreas que foram queimadas, né? Então, nós temos aí maciços florestais, nós temos áreas de preservação permanente e até mesmo unidades de conservação que podem ser atingidas pelo fogo. E aí o prejuízo não é só em relação ao quantitativo da vegetação, mas sim em relação à questão, por exemplo, da fauna, né? Nós temos aí debatido com vários órgãos a questão dos corredores de fauna. O policiamento ambiental vem fazendo um trabalho em relação ao mapeamento de muitas áreas de microbacias, né? Que compreendem áreas de conectividade de fauna, e quando se fala em queimadas, essas áreas ficam realmente prejudicadas. E aí há um prejuízo já direto à biodiversidade, né? Tanto de fauna quanto de flora. Então, é uma preocupação muito grande em relação a essas queimadas. E realmente, o que nos chama a atenção, Alexandre, e é importante os senhores divulgarem por aí, é a questão daquelas pessoas que, por incrível que pareça, eu vou dizer aqui, mas é uma grande verdade, saem já com o intuito, né, de incendiário e saem pelos ambientes rurais aí colocando fogo, né, ateando fogo na vegetação, principalmente cana-de-açúcar, que acaba expandindo, né? Isso é crime, né, Major? É crime. Nós temos aí um incêndio criminoso, nós temos a identificação de alguns autores aqui na região em relação a isso. Também encaminhamos documentos, né, para a própria Polícia Civil, para que faça a investigação de alguns autores em relação a esses incêndios. Mas, enfim, o que mais nos entristece, Alexandre, é a questão dessa cultura popular antiga, né, do cidadão achar que pode fazer um monte lá de folha, um monte de vegetação que já morreu e atear fogo. Isso é um perigo nesse período, né? Sim. Então, nós temos aí, na região toda, um problema grave em relação ao uso ilegal de fogo e também, uso ilegal que eu quero dizer, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento, ateia fogo lá para liberar uma área e esse fogo se expande e acaba acontecendo os grandes incêndios. E o próprio incêndio criminoso mesmo, daquela pessoa que vai lá e atia o fogo. Nesse caso, o flagrante daria até prisão ou não, Major? Como funciona um flagrante desse?
Nós conduzimos, né, para a delegacia de polícia, no caso de incêndio criminoso aí, mas o policiamento ambiental ele tem esse viés e essa preocupação, Alexandre, de evitar que esses danos relacionados, né, ao uso ilegal de fogo aconteça, né? É a Então, o trabalho prevenção. preventivo. Não entendi, É a desculpa. prevenção, né? O mais importante é a prevenção e a conscientização da população, viu, Alexandre? Tem muitas pessoas que ainda, a grande maioria, ainda não se conscientizaram e acaba fazendo uso do fogo aí, e esse fogo acaba perdendo o controle. Nós tivemos aqui mesmo, né, recentemente, né, não muito tempo aí, também no período de estiagem, problemas que aconteceram aqui de incêndio na estação ecológica, que nossa, né, da Noroeste Paulista. Nós tivemos um grande trabalho do Corpo de Bombeiros, de todos os órgãos que estão engajados, né, com relação às parcerias, né, Unesp, Instituto Florestal, FATEC, Prefeitura, a própria Polícia Ambiental, para tentar proteger essa área do decreto ali da estação ecológica, que é uma unidade de conservação de uso integral, e nós temos aí alguns problemas, sim, em relação a fogo nessa área, né? Mas, infelizmente, nós temos muito trabalho pela frente, né? Não só de prevenção, mas também de fiscalização efetiva nesses locais. A Polícia Ambiental atua também na área urbana, ô Major, ou só nas áreas rurais? Em alguns casos, sim, Alexandre, mas é bom lembrar, nós fizemos até uma reunião com o Ministério Público recentemente, e o Ministério Público tem nos alertado em relação à competência da Prefeitura Municipal, em relação, por meio, né, por intermédio das suas secretarias municipais de meio ambiente, que tem esses códigos de postura em relação a essas localidades, né, terrenos baldios que acabam aí sendo abandonados, e o cidadão acaba lá nesse período, né, juntando toda a área suja lá e ateando fogo. Então, o entendimento, né, até mesmo do Ministério Público, é que a Prefeitura pode também agir conjuntamente, porque ela também pode legislar sobre meio ambiente nessas questões de uso de fogo na área urbana, né? Então, nós contamos também com essa parceria, né, das prefeituras municipais. Muito bom. Outro dia a gente teve uma grande queimada aqui na região ali do São Diocleciano, próximo ao condomínio Giardino, acho que foi. A gente até, uma telespectadora enviou imagens chocantes aí pra gente. O fogo chegando já nas casas mesmo ali, o bombeiro teve que evacuar. Esse caso é de responsabilidade da ambiental ou nesse caso não, Major? Também, Alexandre, isso vai muito da questão do mapeamento e da presença, né, das equipes no local, né? Muito se fala nessa questão assim, olha, colocou fogo, né? A gente tem que fazer primeiro uma análise de onde partiu esse fogo, a possibilidade de constatar, por exemplo, a pessoa que deu início a esse incêndio, verificar se foi por negligência da pessoa, né, por desconhecimento, ou se realmente foi um incêndio criminoso. Uhum. Então, isso tudo envolve, né, por isso que é importante a gente trabalharmos com a prevenção, né, com essa conscientização da população, porque envolve, Alexandre, um aparato de fiscalização muito grande. Sim. Você mesmo disse aí, né, o Corpo de Bombeiros às vezes fica a tarde inteira, entra no período da noite para poder conter esse sinistro. O policiamento ambiental tem que ir no local, fazer todo o georreferenciamento da área queimada, fazer todo o mapeamento da espécie, do tipo de vegetação que foi queimada, a quantidade de vegetação nativa, depois verificar se houve mortandade de animal silvestre nessa queimada, fazer todo esse registro. Quer dizer, isso tudo leva, né, às vezes, numa grande queimada, 3, 4, né, 5 dias de mapeamento para a gente poder fazer esses registros, né? E, obviamente, que o que a gente conta é que isso não aconteça. Então, o trabalho de prevenção, de divulgação, né, da televisiva, no caso aí até mesmo, né, via a TV Câmara tem um alcance grande, orientar a população para que extermine esse costume antigo, né, cultural, de atear fogo, né? Obviamente que nós estamos excetuando aquelas pessoas, excetuando os criminosos, né, que praticam, né? De repente a pessoa não tem conhecimento, ainda tem essa condição cultural e acaba prosseguindo com isso e causando grandes danos, né? Pois é, a gente tem visto o que está acontecendo lá, Pantanal, Amazônia, ardendo em chamas lá. A polícia parece que chegou a anunciar, não sei se está valendo, o uso de drones na fiscalização. Isso vale para queimada também ou é só desmatamento de área de preservação? Não, Alexandre, esse equipamento, né, essa ferramenta, que é muito importante, que nós adquirimos aí, né, na nossa área,
ela é utilizada para quaisquer infrações ambientais. Então, intervenções em áreas de preservação permanente, corte de vegetação em maciços florestais, plantios irregulares em áreas de preservação, a questão do início do fogo, né, isso pode ser registrado, e devemos também informar a população, e isso é importante que seja divulgado, Alexandre, que nós trabalhamos com satélite, né? Então, essas informações satelitais de focos de incêndio nos chega diariamente para que a gente possa estar verificando. Então, às vezes, o proprietário rural ou mesmo o cidadão, ele acaba não tendo, né, essa ideia de que focos de incêndio são detectados por satélites do INPE. Nós temos aqui o satélite Aqua-MT, um excelente satélite que tem apontado para nós inúmeros focos de incêndio, né? E a gente tem atuado sim. Então, de repente, a pessoa não está sabendo nem que está sendo monitorada e aparece lá o foco de incêndio e ela vai ser, com certeza, visitada pelo policiamento ambiental. E aí, dependendo da situação, as providências administrativas e penais serão adotadas em cada um desses casos, né? É importante divulgar também o trabalho do satélite aí do INPE. Sem dúvida. Povo ficar esperto, um recado aí do Major. Major, mudar um pouquinho de assunto, outro dia eu vi uma reportagem que nesse período de pandemia aí subiu muito a apreensão de animais silvestres, subiu o tráfico de drogas e tráfico de animais silvestres. Isso foi constatado na área de atuação da Polícia Ambiental de Rio Preto? Ô Alexandre, excelente temática, né? É importante nós discutirmos, porque a nossa região, 4º Batalhão, pelos 189 municípios, nós temos aqui divisa com os estados, né? Do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, assim, é uma preocupação muito grande do policiamento ambiental a questão macro em relação ao combate ao tráfico de animais silvestres, né? E quando se fala em tráfico de animais silvestres, nós temos alguns dados, né, que foram até pesquisados aí, um pouco alarmantes, né? Então, o trabalho que nós temos desenvolvido é nesse sentido de coibir. Por que nós estamos falando isso? Porque a maioria do tráfico, né, vamos dizer assim, 80% do tráfico aqui na nossa região, ela acontece no modal rodoviário. O modal rodoviário, o cidadão de outro estado aí, ele faz as capturas lá, tem todo um link lá de acesso a esses animais de maneira clandestina. Isso tudo é transportado para a região sudeste aqui. Sai lá da região norte, isso vem sendo transportado, passa pela nossa região aqui. Então, obrigatoriamente, nós estamos fazendo um trabalho de inteligência policial, mapeando essas pessoas, né, fazendo alguns contatos até em outros estados, com algumas instituições, para saber como esses animais têm chegado aqui na nossa região. E eu vou dizer um dado aqui que é alarmante, mas é importante para a nossa sociedade saber, Alexandre, à medida que o tráfico de animais silvestres, vamos colocar assim, paralelamente, ele é quase tão rentável que o tráfico de drogas, para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, a questão do tráfico de animais é a 4ª maior atividade ilícita no mundo. 4ª maior atividade ilícita no mundo. Os estudos apontaram que 60% desses animais que são traficados, né, que muitos deles vêm da região aqui norte para cá, são consumidos, 60% são consumidos internamente no nosso país. Então, nós temos aí a grande região sudeste, né, que tem uma população muito grande, sendo abastecida pelo norte com esses animais silvestres ilegais, né, capturados de maneira ilegal. E 40% desses animais são exportados, né? Exportados de maneira ilegal, obviamente. Fora os que não morrem, né, Major? Muitos deles, né, a gente já viu várias reportagens, né, inclusive dos acessos que nós temos aí, né, os intercâmbios que nós temos aí com outras polícias ambientais dos estados, mais de 50% desses animais, eles morrem justamente por causa das condições de maus tratos, né, a maneira como se transporta, enfim, há esse crime também de maus tratos aí. Quais são os principais animais traficados, Major, que os senhores já aprenderam ou que têm conhecimento? Eu gostaria até de lembrar um caso aqui, né, que nós tivemos aqui, que foi exponente em relação à nossa região, de uma infratora que traficava aí, né, macacos, né, primatas,
levando aí para a região de São Paulo. Então, essa infratora foi pega aí, eu acho que, se me falha a memória, 7 vezes praticando esses atos aí, né? Então, o contexto é muito grande em relação a esses animais. Nós temos aí, né, araras azuis, vermelhas que vêm lá da região norte. Nós temos uma série de passeriformes, né, de várias espécies que são traficadas. Só para você ter uma ideia, o Alexandre, estima-se que desse tráfico, cerca de 38, olha o que eu vou dizer aqui, hein? 38 milhões de animais silvestres são retirados anualmente dos biomas brasileiros. Então, nós não estamos falando aqui de meia dúzia de animais e tal. Sim. Então, isso gera, para você ter uma ideia, com todo esse tráfico aí, de 500 milhões a 2 bilhões de dólares, com relação à venda clandestina desses animais, principalmente para a Europa e Estados Unidos. Então, assim, há todo um mapeamento, né, em relação a essa atividade ilícita, causa danos irreversíveis à nossa fauna brasileira. Isso é um prejuízo transversal para a nossa fauna brasileira. Há um desequilíbrio muito grande dos ecossistemas quando essas atividades acontecem. E isso está acontecendo agora, Alexandre, né? O modal rodoviário está aí. Nós temos intensificado as fiscalizações nas barreiras, trabalhado com o policiamento rodoviário federal, trabalhado com o policiamento, com a Polícia Militar Rodoviária, que é uma das nossas especialidades também, na tentativa, né, de fazer as vistorias, de barrar esse tráfico de animais silvestres que, infelizmente, tem aumentado e a região sudeste está figurando aí como uma das maiores consumidoras dentro desses 60%, né, de tráfico de animais que ficam aqui no país. A região sudeste está alarmando aí em relação à receptação desses animais traficados. Então, também é uma preocupação muito grande com isso, e o trabalho de inteligência que a gente tem feito também precisa acentuar para a gente conseguir melhorar essa prevenção aí. E tem o inverso também, né, Major? Há brasileiros que importam aí animais. A gente viu aquele caso recente da cobra naja lá em Brasília, aquela cobra corn snake lá, a cobra do milho, que o pessoal gosta de colecionar. É lamentável isso. Bom, gente, eu tô com... Desculpa, pode falar, Major. Inclusive aqui do nosso lado, né, Alexandre? Aqui mesmo, essa ocorrência me parece que foi aqui no município de Mirassol, né? Sim. Nós tivemos aí a receptação desses animais. Da cobrinha lá do milho. Esse tráfico, né, essa transação é numa via de duas mãos realmente, mas a preocupação maior, existe a preocupação da introdução desses animais exóticos aqui, mas a grande preocupação é da biodiversidade de fauna brasileira, claro, que está saindo aqui, traficando, e nós temos que cuidar da nossa fauna. Sem dúvida nenhuma. Estou conversando com o Major Adriano Alves Borges Azevedo, coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Ambiental de Rio Preto. Major, é questão de georreferenciamento das bacias. Como é que a polícia tem controlado aí a preservação das nossas nascentes, microbacias, própria represa municipal? Não sei se tem alguma responsabilidade aí da ambiental, e no momento de criar água aí, se é o nosso bem mais importante, talvez, né? É isso aí, Alexandre, excelente colocação sua. Essa questão do recurso hídrico, né? Não só da qualidade do recurso hídrico, mas também do volume hídrico, é muito importante para todos nós, né? Nós estamos falando aí, que nem você comentou, sobre a represa municipal, que é uma unidade de abastecimento público, né? E nós temos que fazer a conservação. Mas o telespectador tem que entender que essa questão de microbacias, ela vai muito mais além, né? Nós temos aí um trabalho, inclusive eu gostaria de agradecer até a contribuição, né, o bate-papo, a integração que nós temos feito aí com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na figura da Kátia Penteado. Nós temos conversado a miúde sobre um trabalho que está sendo feito em microbacias, de todos os afluentes aqui que abastecem a nossa represa municipal. Então, um trabalho importante que já começou lá atrás, trabalho de convencimento dos proprietários rurais, de análise, né, de georreferenciamento de todas as nascentes, né, que acabam abastecendo a represa, né, cai no afluente e vai abastecendo a represa. Então, nós temos uma preocupação tanto com essas microbacias
que auxiliam no abastecimento público, como também na questão da conectividade de fauna, Alexandre, né? Nós estamos falando de fauna agora há pouco, e a conservação dessas microbacias, né, da vegetação nativa, ela vai aumentar também substancialmente os corredores de fauna, ou seja, o aumento da fauna nativa na nossa região. Então, o trabalho que tem sido desenvolvido nesses afluentes, nessas nascentes da represa, é muito importante para a conservação do volume hídrico e da qualidade da água, né? Os trabalhos aí, eles são perenes, nós temos feito georreferenciamento e mapeamento, não só aqui da represa municipal, mas também de alguns mananciais importantes, né, que abastecem outros grandes rios, como o Rio Turvo, o Rio São José dos Dourados, o Rio São Domingos aqui em Catanduva. Então, são afluentes importantes. Se você não conserva as nascentes desses afluentes, se você não faz um trabalho de convencimento com os proprietários rurais, auxiliando os proprietários, né, facilitando as questões ambientais para esses proprietários, a gente tem uma desinformação e aí nós temos problemas com relação às nascentes e daí isso vai refletir nos afluentes, que acaba refletindo na nossa represa municipal aqui, que é um grande polo de abastecimento municipal. Então, é um trabalho perene, né? Essa relação de nós verificarmos o mapeamento georreferenciamento dessas microbacias é um trabalho perene, né? E por falar nesse trabalho perene também, Alexandre, se você me permitir, nós temos feito aí uma fiscalização dioturna. Você havia citado sobre a questão da unidade de conservação aqui, da estação ecológica, né, a questão de fogo, mas também a conservação da vegetação nativa e da própria represa e dos mananciais que abastecem a represa ali da nossa estação ecológica. Então, é um trabalho, né, de parceria aí com a Unesp, com o Instituto Florestal, com a FATEC, com a própria Prefeitura, tentando manter, né, preservar aquela área, que afinal nós temos um decreto, e esse decreto instituiu como unidade de conservação, né, de proteção integral. Então, nós temos ali dioturnamente uma fiscalização ambiental para proteger também, não só esses afluentes da represa com relação ao abastecimento público e conectividade faunística, mas também a questão aqui da preservação nessas áreas grandes, né, como a estação ecológica, proibindo caça, pesca e também a questão do fogo, como você bem colocou. Tá certo, gente. Conversei com o coordenador operacional do 4º Batalhão de Polícia Ambiental de Rio Preto, o Major Adriano Alves Borges Azevedo, a quem eu agradeço muito por essa conversa. Major, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade e estamos sempre à disposição, tendo qualquer informação, qualquer recado para a população. A TV Câmara está sempre à disposição da Polícia Ambiental e de todas as instituições de Rio Preto. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade, e vai um apelo aqui, né, a toda a comunidade, toda a sociedade da nossa região de São José do Rio Preto, para que nos ajudem, né? Constitucionalmente, é obrigação do Estado trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando, mas também a contribuição, né, da sociedade em relação às denúncias, em relação a não promover isso que nós comentamos aqui com relação ao uso do fogo, essas questões ambientais são extremamente relevantes. E a sociedade como um todo, ela pode sim contribuir com o poder público, tanto nas denúncias quanto na questão da conscientização. E aí vai todo um viés também de educação ambiental, um trabalho que nós temos feito também, para que a gente consiga, né, com essa luta dioturna, melhorar a nossa qualidade ambiental na região de São José do Rio Preto. Eu agradeço a oportunidade e a Polícia Ambiental está à disposição do cidadão. Tá certo, gente. Está aí o Major Azevedo, o coordenador do Batalhão de Polícia Ambiental de Rio Preto. Mais uma vez, muito obrigado.